Oiê, tudo bem? Tô com essa cara de acabada, tô com alergia, mas tô aqui pra falar com vocês. Eu tava com saudades e me perdoem essa cara de acabada. Bom, eu vim contar um pouquinho da minha história. Primeiro eu conheci o Urani e ele foi assim um anjo na minha vida. E a gente foi morar junto, casamos. E aí a gente estava vivendo a nossa vida maravilhosamente bem. A gente trabalhava, a gente saía pra jantar, teatro, cinema e tudo. E era uma vida assim muito gostosa. E aí do nada eu comecei a ter muita coceira, muita coceira mesmo. E aí muita coceira durante uns meses. E a gente acordava de madrugada, eu chorava. E o Urani falava, não é normal essa coceira, não é normal essa coceira. Vamos pesquisar e tudo. Aí a gente pesquisou, foi atrás. Aparentemente, uma dermatite. E a gente começou a tratar como? Então, de madrugada eu acordava chorando, ele me tacava no banho. Frio pra gelado, ele me tacava mesmo porque eu não queria tomar banho gelado. Depois disso ele me lavava toda porque eu ficava debaixo d'água tremendo. E ele pegava, me lavava. Depois ele me secava, porque tinha que tomar cuidado. Não podia secar a pele forçado. Tinha que ir batendo, fazendo batidinhas. E aí ele, na maior paciência, fazia tudo isso. Depois, ele passava o creme em mim, que tinha que passar creme. Daí nas costas tudo não cansava. E ele adorava me mimar e adora até hoje. Então ele fazia questão de fazer tudo isso. Ele adorava. E adora. Daí ele continuava, passava o creme, passava os cremes nas minhas costas e não no maior carinho. Isso foi passando, eu comecei a perder peso. E aí eu pensei, não, tô perdendo peso por causa do trabalho, trabalhando muito, né? Trabalhava o dia inteiro, trabalhava muito, era uma vida corrida. Eu falava assim, imagina do trabalho. E aí nem me toquei. Nisso apareceu um caroço bem aqui assim no meu pescoço. E ficou uns 4 dias esse caroço no meu pescoço. Aí ele falou, meu marido falou, não deve ser nada, deve ser uma dor de garganta, uma dor de ouvido. Depois de 4 dias, o caroço no meu pescoço, eu falei, vou no médico. Fui no médico, ele fez um ultrassom, falou, isso aí não é nada. Você vai ter alguma dor de ouvido, uma dor de garganta. E aí vai passar. E falou, vou te dar um antibiótico, porque você precisa desse antibiótico. Eu falei, nossa, legal, tá bom, vou tomar. Tomei mais 4 dias de antibiótico. E o caroço nada de diminuir. Eu sentia dores. E o caroço aqui. Aí o caroço ia aumentando. E o caroço aqui. Não passava. Fui em outro hospital. Falei, deve ser o hospital. A médica falou assim, então, você tá com alguma dor de garganta, uma dor de ouvido, alguma coisa? Eu falei, não. Aí ela falou, então eu vou te pedir uma tomografia. E aí ela pediu a tomografia e descobriu outros caroços no meu pescoço, peito, no tórax aqui assim, né? E aí ela falou, olha, onde eu consigo ver tem bastante. Então, pode ser que seja câncer. Aí meu mundo desabou, né? Aí eu falei, como assim câncer? Tá doida? Imagina, não tenho câncer, sou saudável, trabalho, tenho meu marido, minha casa. E eu não tenho câncer. Aí ela falou, então, a gente precisa ter certeza através de biópsia. E você precisa ficar internada. Eu falei, nossa, eu preciso ficar internada? Como assim? Aí ela, você precisa ficar internada. E, gente, eu acho que minha família ficou pior que eu. Porque eu tava desesperada, mas eu via que no rostinho de cada um deles, eles estavam mais desesperados que eu. O meu pai falava que era uma bactéria. Não, minha filha não tem câncer, minha filha tem uma bactéria. O Urani falava, se tiver a gente vai ter que cuidar, mas não vai ser. E a minha mãe sabia que era porque ela é da área da saúde e falava, não, sei lá, não sei o que é, não sei, não.
Mas eu via que na carinha deles, eles estavam desesperados, sabe? E eu falava, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte. Minha irmã só chorava. Minha irmã era... Nossa, ela só chorava. E eu falei assim, não, eu tenho que ser forte. E assim, o meu pai, ele é formado numa terapia chamada cura reconectiva. Meu, é maravilhoso. Eu não sei explicar direito, assim, todos os benefícios que a cura traz, mas a cura reconectiva me deixava maravilhosamente bem. Meu pai fazia as sessões em mim, ainda faz até hoje, né? E eu tenho muito a agradecer a ele sobre isso. E essas sessões faz milagres. E eu vivia com dor, porque eu vivia à base de tramal, e tomava tramal, até o tramal não fazia mais efeito. E aí a gente tem que entrar com a morfina. Bom, nisso foi indo e meu pai foi começar a fazer as curas em mim. Graças a Deus. Porque essas curas me deixavam tão bem. Tão bem. Quem me acompanhou sabe disso. E me deixa até hoje, né? Meu pai faz as curas em mim e eu fico outra pessoa, sabe? Essas curas têm um poder de regeneração. E ela atinge dentro das células, né? E aí muitas vezes eu tava enjoada, tava mal. E meu pai fazia cura em mim e eu ficava extremamente bem. Muito, muito bem. Minhas dores sumiam. Eu conseguia, sei lá, mexer um braço. Eu não mexia antes, que eu estava com tanta dor e não conseguia mexer. E durante ele fazendo e eu conseguia levantar o braço, eu conseguia mexer o pescoço, que eu sentia dor. E cada vez que ele fazia era uma vitória a mais. E meu pai fez a cura em mim durante o meu tratamento inteiro primeiro. E ele falava, acredita, porque a cura realmente faz efeito e você não vai ter tanto problema no seu corpo. E mesmo os médicos desacreditando totalmente, terminei, fiz as químios, fui fazendo as químios, né? E aí meu pai foi fazendo a cura em mim e quando eu fiz o PET scan, cadê o câncer? Não tinha mais. E a médica falava, nossa, mas você tinha câncer no corpo inteiro. Não era pra ter sumido tudo? E eu falava assim, mas eu fiz um tratamento alternativo, né? E assim, eu não tenho como falar que não foi a cura. Meu pai fez muita cura pra mim. Depois que eu terminei as 12 sessões de quimioterapia, meu pai fazia cura em mim toda a quimio que eu fazia. E aí, pós-quimio, eu tava mal, vomitando. E meu pai fazia cura e eu ficava bem. Eu ficava muito bem. Eu queria que ele fizesse a cura em mim toda hora, porque realmente era muito bom. E aí, do nada, estou curada. Vou na médica, a médica fala, Bruna, você não tem mais nada, fique feliz, bibibi, vovó. Fiquei muito feliz, lógico, né? E aí, eu falei assim, bom, vou pra praia, vou curtir, vou aproveitar. O Urani não podia, né, porque ele tava trabalhando. E eu fui passar 10 dias na praia com os meus pais. E uma coisa que eu amo de paixão fazer é dirigir. Eu amo muito. E a gente foi pra Santa Catarina, eu falei, vamos dirigindo, eu quero dirigir e tal, nananana, fomos. Chegando em Santa Catarina, meu pai falou, no meio do caminho, meu pai, filha, quer que eu dirija? Eu falei, não, pai, tô super bem, tô curada, que não sei o que, nananana, eu vou dirigir. E aí, chegando em Santa Catarina, eu falei, o que será que é esse caroço? Como assim? Aí minha mãe falou, acho que deve ter dado mau jeito, alguma coisa. Fiz com pressa, minha mãe deu um jeito, meu pai fez as curas. Consegui passar a viagem bem. Nisso, a gente voltou, fui na médica, ela falou, não deve ser nada, deve ser resquício ainda da doença. E aí a gente, daqui 3 meses você volta. Não aguentei ficar os 3 meses.
Fui pro hospital em outubro. Fiquei no hospital desde o dia 19 de outubro até o dia 14, 15 de novembro. Lá, eles descobriram que minha doença tinha voltado. Fizeram ressonância, biópsia, fizeram vários exames pesados que grávidas não poderiam fazer. E aí falavam: Bruno, sua doença voltou. E assim, a gente precisa fazer quimioterapia e você vai ficar estéril depois da quimioterapia. Essa quimioterapia vai ser uma quimioterapia pesada, você vai ter que fazer transplante de medula depois. E você vai ficar estéril, é isso? Eu falei, o quê? Eu vou ficar estéril? Já passei por tudo isso, ainda passar de novo e ainda vou ficar estéril? Não vou poder realizar meu sonho de ser mãe? Como assim? Isso não é justo, né? Eu falei assim, não, mas Deus tá do meu lado, eu tenho certeza disso, que Deus é maravilhoso e Deus não faz nada por linhas tortas e eu tenho certeza que Deus vai me curar. Nisso, meu pai não parou de fazer as curas em mim e aí eu continuei nas minhas orações. Eu acho que esse conjunto, Deus e o meu pai, foram... E aí eu falei assim, tá bom. Então, vamos congelar os óvulos? A Eurani falou, vamos congelar, amor. Vamos lá, vamos atrás, vamos descobrir um lugar. Se tiver que ser particular, a gente faz particular. Se tiver que ser público, a gente faz um público. Aí a gente começou a procurar no particular. E só para retirar era 25 mil reais. Fora 3 mil reais anuais para congelar. Mas aí a gente falou, é nosso filho, né? Então, se tiver que ser, vamos fazer isso. E aí a gente descobriu que dava no público, que o público faz isso de graça para pacientes com câncer. E aí a gente falou, então vamos lá, né? Fomos e o médico falou, olha, seus ovários não são bons. Ele não fez nenhum exame, né? Ele falou, seus ovários não são bons porque você fez químio. E as químios destrói tudo, os óvulos, os ovários, e você não tem óvulo bom. E não vai dar pra congelar, porque não fazem 6 meses que você terminou a químio. E eu no meu pensamento, eu tava certa que eu ia congelar já o embrião formado pra quando eu terminasse tudo. E a gente só implantasse ele e eu ficasse bem. E aí, nesse dia, a gente ficou detonado. Foi uma tristeza que sem tamanho, muito. Eu chorava, nada me deixava bem. Eu chorava demais, o Urani falava, calma amor, vai dar tudo certo. Se for da vontade de Deus, a gente vai ter um filho. E eu falava, não, mas eu quero muito ter um filho. E o pessoal falava assim, mas isso é de menos, você adota, você pega o óvulo de alguém. E na verdade ninguém entende isso, porque quem tá passando isso é você, sabe? Ninguém sabe a dor que você tá sentindo por você não poder ter filho. Todo mundo fala isso, você adota, você... Não que eu ache isso ruim, imagina, ou eu não teria problema nenhum em adotar. Só que todo mundo poderia entender um pouquinho. Eu acho que as pessoas falam isso no intuito de querer ajudar, né? No intuito de falar, eu vou falar isso pra ela ficar bem. Mas na verdade, naquele momento, eu não queria ouvir aquilo. Porque na verdade, eu tava sofrendo demais. E eu não queria ouvir que, eu pego o óvulo de alguém, eu adoto. Tudo bem, isso podia acontecer? Pode, mas naquele momento eu tava em luto.